Gênesis 1, como eu disse, a gente vai saltar alguns versículos para mim poder resumir e chegar naquilo que é a mensagem de Deus hoje. Então vá comigo primeiro ao versículo 3, que diz assim: E houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Preste atenção nesse termo, a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Depois o versículo 9 diz assim: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Versículo 12: E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora vá comigo ao versículo 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo 21: Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Coisa linda. E Deus fez os animais selvagens, lá no 25 agora. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Dá uma pausa aqui, olhe para mim, por favor. Nós estamos lendo aqui a respeito da criação, igreja, a sequência do primeiro até o sexto dia. Até o quinto dia Deus criou isso aqui que nós acabamos de ler. Tudo aquilo que Deus fez. E Deus, ao terminar, no final de cada dia, no final do seu trabalho de criação, seu ato criador, Deus ele faz uma avaliação daquilo que ele fez. E ele diz: era bom. E não poderia ser diferente. Estamos falando de um Deus que é perfeito. Amém, igreja? Não poderia ser outra a nota, a não ser bom. Então Deus foi criando e dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso também é bom. Mas a pergunta que eu faço para você: é bom para quê? É bom para quem? Tudo aquilo que Deus fez. Qual era o propósito de Deus ao criar algo e se certificar de que tudo aquilo estava muito bem feito? Qual é a razão de tudo isso? A razão de tudo isso sou eu e você, é o homem que Deus veio a criar na sequência. Amém, igreja? Vamos ler e eu já volto a falar sobre isso. Vai comigo lá, versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E lá no versículo 31 diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Você percebeu uma mudança aqui nessa última fala de Deus?
Até então Deus terminava uma obra e dizia que era bom, mas quando Ele faz o homem e a mulher, Ele diz, é muito bom. Ele potencializa aqui na sua expressão, muito bom. Preste atenção, igreja. Deus, Ele precisa dos céus. Você acha que precisa ou não? Deus tem necessidade dos céus? Tem ou não? Há dúvidas, né? Alguém disse não, e a resposta é essa. Deus não precisa dos céus. Deus precisa dos astros, as estrelas, os planetas. Deus precisa de alguma dessas coisas, igreja? Não. Deus precisa dos animais aquáticos, terrestres, aves. Precisa ou não precisa? Não. Deus precisa do homem? Também não. Deus, Ele é, assim como Ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Deus não existe. O que eu quero dizer com isso? Antes de qualquer coisa vir a existir, Deus já era. Desde sempre para sempre. Deus não tem começo de dias, Deus não tem fim de dias. Ele é eterno. Desde sempre para sempre Deus é. E quando Moisés teve aquela experiência com Deus, lá no monte onde a sarça se incendiou, mas não se consumiu, Moisés, ele fala para Deus, tá bom, eu vou. Primeiro ele relutou, mas aí ele diz, eu vou, mas o que eu vou dizer quando eu estiver diante de Faraó? O que eu vou falar para ele? Eu estou aqui em nome de quem? Eu vim aqui enviado por quem? O que eu devo dizer a Faraó? E Deus então diz, diga, eu sou, te enviou. E Deus diz, eu sou o que sou. Ou seja, Deus não existe, Deus não foi criado, Deus é. Repita comigo, Deus é. Então Deus não precisa de nada, porque quando cada coisa foi criada, Ele já era. Desde antes do princípio, desde antes da criação, desde antes do Gênesis. Você não consegue mensurar, não dá para mensurar, é impossível. Porque se eu pudesse medir Deus, se eu pudesse colocar Deus dentro de um padrão, Ele já não seria Deus, eu seria maior do que Deus, porque eu consegui explicar, definir e dizer que Deus é. Então faltam argumentos, faltam adjetivos, faltam atributos, a gente nunca vai alcançar quem Deus é. Quem entende até aqui direitinho? Então Deus, Ele é desde antes de tudo, e isso nos leva a pensar que Deus não precisa de nada, porque antes do sol, antes da lua, antes da luz, antes das águas, antes da terra, antes de tudo, Ele já existia, ou Ele já era, melhor dizendo, sem tudo isso. Então fica provado que Ele não precisa de nada. Mas eu e você precisamos da luz do dia ou não, igreja? Precisamos dos animais, sim ou não? Sim. Da natureza, o ecossistema trabalhando, precisamos. Precisamos do sol, precisamos da lua, precisamos de tudo que Deus criou. E a razão de Deus se certificar de que tudo era bom, tudo estava devidamente criado e no seu devido lugar, era para poder atender aquela que seria a coroa da criação, a maior de todas as criações, o homem. Então quando Deus está olhando para a criação e dizendo é bom, Ele não está dizendo é bom para mim, é bom para mim, aquilo é bom para mim, isso é bom para mim, não. Mas na mente de Deus estava o seguinte: isso aqui é bom para aquele que eu colocarei aqui depois, isso aqui é bom para aquele ser que eu vou criar por último e será a coroa da criação. Isso aqui está bom para atendê-lo, isso aqui está bom para servi-lo, isso aqui está bom para poder supri-lo. Diga glória a Deus. Igreja, no Gênesis, nisso que nós lemos aqui, nós vemos a grandeza do amor de Deus.
porque Deus poderia dar menos importância ao homem. Eu até falei isso num vídeo que eu gravei esses dias. A Bíblia fala que era um caos a terra. Tudo estava fora do lugar quando ele principia a criação. E Deus poderia jogar o homem ali, naquele caos. E enquanto ele cria, ele vai empurrando o homem para um lado, para o outro. Quem tem filho pequeno aqui? Cadê as mulheres que limpam a casa? Você limpa a casa? Claro que limpa. E quando você tem criança em casa, você diz para eles: vai para tal cômodo, porque agora eu vou limpar essa bagunça aqui que vocês fizeram. É ou não é assim? E aí depois você vai para o outro cômodo onde eles estão e fala: agora você vai para lá, porque agora eu vou arrumar a bagunça que você fez aqui. E assim você vai movimentando as crianças dentro de casa para poder colocar em ordem, para poder limpar. Deus não fez isso. Deus só colocou o homem dentro deste cenário da terra depois que tudo estava criado. Deus não jogou o homem no caos e disse: vai para lá que eu vou mexer aqui. Fica lá. Vem para cá que agora eu vou mexer aí onde você estava. Deus não fez isso. Deus se certificou de que tudo estava devidamente bom para poder colocar o homem ali. E quando Deus cria o homem, Ele fala que aquilo era muito bom. Quando Ele termina a sua criação e olha para tudo, Ele diz: tudo está muito bom. Posso ouvir glória a Deus da igreja? Você percebe o amor de Deus, o carinho de Deus, como Deus Ele zela pela vida do homem desde o início. Desde o início, Deus se ocupou de cada detalhe. Quando eu prego essa mensagem, eu me lembro de quando Samuel nasceu, nosso primeiro filho. E a gente, naquela experiência, foi um milagre. Eu não sei se você sabe disso. Ele não podia, humanamente falando, ter nascido por causa da dificuldade que minha esposa tinha para engravidar. Mas Deus, Ele fez um milagre e o Samuel nasceu. Mas quando a gente tomou conhecimento do seu nascimento, da gravidez, melhor dizendo, a gente começou a correr com tudo. E a gente soube um pouco tardiamente, já era de 4 meses, né? 4 meses de gravidez a gente soube da gestação do bebê. Então a gente vai providenciar as coisas. E é mais ou menos essa experiência, claro que num nível incomparável. Mas quando eu tive a notícia da gravidez, a cabeça já vai lá: eu vou arrumar esse quarto, eu vou arrumar isso aqui, eu vou comprar os móveis, eu vou ver o enxoval, eu vou providenciar as coisas. Eu tratei de comprar tinta, papel de parede, fui eu pintar o quarto, e fui eu colocar o papel de parede, e fui eu providenciar as coisas. A minha esposa com a mãe dela, com a avó dela, o enxoval, as outras coisas. Ganhamos muitas outras coisas, mas o que eu quero que você entenda é o amor do pai e da mãe. O menino nasceria 5 meses depois, mas eu já estava lá pintando, olhando, imaginando como ficaria, como seria para receber aquela criaturazinha tão esperada, tão desejada. Amém? Você percebe a analogia, a comparação que eu estou fazendo? Então eu cuidei de tudo, eu fui atrás de tudo, e eu me certificava, e eu olhava, ela olhava, nós ficávamos ali: tá bom, não mexe nisso, mexe naquilo, falta isso, falta aquilo outro. Por quê? Porque chegaria alguém muito especial naquela casa, alguém muito esperado naquela casa, e a gente queria se certificar de que tudo estava muito bom para receber. Imagine Deus criando tudo para receber a mais importante de todas as criações, o homem e a mulher. Então você perceba o amor de Deus, porque quando a gente fala de amor de Deus, a gente lembra da cruz, e não está errado. A gente lembra de uma coisa mais recente, de um passado mais próximo, 2000 e poucos anos atrás. Mas o amor de Deus pela humanidade se revela desde a criação. O amor de Deus está em toda a Bíblia. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse.
O amor de Deus é revelado por toda a humanidade, igreja. E nós vemos isso aqui nisso que nós acabamos de ver. Então nunca pense que Deus não se importa com você, que Deus não ama você, que Deus se esqueceu de você. Nunca pense que você não tem valor para Deus. Nunca pense que você não tem importância, porque você tem. E se você tiver dificuldade de encontrar o amor na pregação do Evangelho, o que é um absurdo, porque o Evangelho é a expressão máxima, é o amor de Deus revelado no Filho, sacrificado por nós. Mas se você tiver dificuldade de em algum ponto da Bíblia encontrar o amor de Deus, olhe para isso, que é mais uma expressão do amor de Deus que você está aprendendo aqui hoje, ouvindo aqui hoje. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus se importou com nós desde o princípio. Lembra que eu falei que Deus não precisa de nada disso? Nem do sol, nem da lua, nem do céu, de nada. E isso fica provado também quando tudo isso se acabar. A Bíblia diz, está escrito, o céu que é tão lindo, tão grandioso, que eu e você não podemos medir. Ninguém pode medir. Ninguém tem a medida da extensão do céu. Este céu tão impressionante que a gente olha e se espanta e se encanta. A Bíblia diz que esse céu vai se enrolar como um pergaminho. As estrelas não são pontinhos como a gente vê, as estrelas são enormes. As estrelas são gigantes. A Bíblia diz que as estrelas cairão do firmamento. Então para Deus não faz diferença a estrela estar lá ou não. O sol, que é tão imponente que eu e você não conseguimos olhar com os olhos, você precisa de uma proteção muito, muito forte, mas muito mesmo, para poder dirigir o seu olhar na direção do sol. A Bíblia diz que esse sol se derreterá como cera. Amém, igreja? Então tudo isso para Deus não faz falta para Deus. Até porque Ele é a luz. Amém, igreja? Muito mais forte, muito mais intensa do que o sol. Então Deus não precisa, mas eu e você precisamos. Eu e você precisamos dessas coisas que Deus carinhosamente preparou para nós, para nos atender, para nos suprir. Bispo, onde o Senhor quer chegar? Vamos lá então. Deus criou tudo perfeito. A comunhão do homem com Deus era perfeita. Deus passeava por aquele jardim, está lá no capítulo 3, versículo 15. Deus andava junto com o homem, caminhava com ele. O homem tinha uma comunhão perfeita com a natureza. O homem se relacionava bem com a sua mulher, até o pecado entrar. E quando o pecado entrou com ele a morte. E quando o pecado e a morte entram, então tudo fica desfigurado. Tudo já não é mais igual. Por causa do pecado se tornou imperfeito. Imperfeito. E é por isso que Deus coloca algumas sentenças ao homem. É por isso que Deus diz: do suor do teu rosto comerá o teu pão. Não quer dizer que o trabalho não é de Deus. Amém, igreja? Amém. Tem gente que não quer muito trabalhar e joga a culpa no diabo, a culpa no Adão. Ah, seu Adão. Mas o trabalho não é do diabo e nem culpa do Adão, porque Deus criou o jardim para o homem lavrar a terra e cultivá-la. Amém, igreja? Amém. Mas onde é que está o problema? O trabalho não seria tão penoso. E agora Deus diz: do suor do teu rosto, ou seja, com esforço, com suor derramado, você vai tirar o teu sustento da terra. Não era para ser assim. Era para ser bem mais suave, era para ser bem melhor. O que a gente entende com a queda? Que a mulher não teria dor na hora do parto, mas por causa do pecado, então aí, a partir daí, a mulher passa a ter dores na hora de dar à luz, consequência do pecado.
O homem não era para morrer, o homem não era para experimentar a morte, porque Deus o criou perfeitamente e era para viver para sempre. Mas o homem comeu daquele fruto que Deus disse: do dia que comer dele morrerás. E ele desobedeceu e ele comeu, e por isso a morte entrou. O pecado de Adão aqui foi a desobediência. Amém, igreja? E a morte entrou, e o pecado entrou e desfigurou aquilo que Deus criou. E talvez você pergunta: como que o homem pôde fazer isso com algo que Deus criou? O homem então é maior do que Deus, é superior a Deus? O homem tem esse poder de mexer naquilo que Deus criou? É porque Deus deixou o homem à vontade. A vontade no sentido de ser responsável pelas suas escolhas. Deus havia alertado: não coma do fruto dessa árvore, porque se você comer, você morre. Mas o homem, ele estava ali, ele poderia obedecer e não obedecer, e ele escolheu não obedecer. Dá para entender até aqui direitinho? E o homem prova desse fruto, e o pecado entra e a morte entra. Então tudo ficou desfigurado. É por isso que a gente vive hoje 60, 70, 80, alguns mais, 90, 100 anos de idade. Mas não era para ser assim. É porque a morte entrou. Hoje a mulher tem dor no parto, tem mulheres que morrem na hora do parto, tem crianças que morrem na hora do parto. A morte entrou por causa que o pecado entrou. Então tudo ficou desfigurado, tudo ficou fora do lugar que Deus criou. Mas isso não está perdido, igreja, é aqui que eu quero chegar. Nada disso está perdido, porque Deus, ele providenciou tudo. Deus, ele providenciou a reconciliação do homem com ele mesmo, através do seu Filho Jesus Cristo. Através do Filho nós podemos então voltar a ter comunhão com Deus, a comunhão que Adão entregou, perdeu lá naquele jardim. Em Cristo e através de Cristo, pelo seu sangue, o homem pode desfrutar no seu interior de uma vida abundante, também no seu exterior, por causa de Cristo. Foi Ele quem disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por causa de Cristo, do seu sacrifício, pelo seu sangue, nós podemos viver como irmãos, amar, se perdoar, termos a comunhão com Deus Pai, a comunhão com os nossos irmãos, porque o próprio homem, por causa do pecado, já teve um problema na relação com o próximo. Quem era o próximo no caso? Eva, sua esposa. Porque quando o pecado entra, agora ele já acusa a sua esposa, então já tem aqui um atrito entre eles. Aqui já tem uma diferença entre eles. Porque quando Deus intima Adão, ele fala: a mulher que o Senhor me deu, aquela lá, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Então entre eles mesmos a coisa já não vai bem, com Deus já não vai bem. Mas em Cristo tudo isso é restaurado, tudo isso é restituído ao homem. E Deus mais uma vez revela o seu amor. Então você perceba que o Gênesis fala do amor de Deus, e o Gênesis vem completar aquilo que Jesus fez na cruz. Amém, igreja? O sacrifício de Jesus, no seu sangue nós somos redimidos, resgatados. Por ele nós recebemos uma nova vida, uma vida transformada. A velha criatura não existe mais e passamos a ser novas criaturas. O passado é sepultado, enterrado, lançado no mar do esquecimento. Você nasce de novo. Então a vergonha, o pecado, toda a sujeira que eu e você praticamos é cancelado pelo sacrifício do Cordeiro. Isso é uma figura do Gênesis, ou melhor, o Gênesis é uma figura disso. Por quê? Porque quando o homem viu que estava nu,
ele se escondeu de Deus, ele tentou cobrir a sua vergonha com folhas de figueira. Eu imagino que foi, a folha da figueira não é grande para cobrir a genital do homem e da mulher. Eu imagino que ele fez um varal de folhas de figueira e tentou se cobrir, tentou passar por cima do seu pecado, da sua vergonha. E o que Deus fez? Sacrifica ali o primeiro animal, sangue é derramado, e da pele deste animal Deus veste o homem devidamente. Amém, igreja? O primeiro sacrifício, para a vergonha do homem ser coberta, para o seu pecado ser coberto, a sua nudez ser coberta, Deus sacrifica um animal. Isso é uma figura do que Jesus fez na cruz. Sangue foi derramado, e por ele, através dele, o nosso pecado é cancelado, as nossas vergonhas são perdoadas todas. Diga glória a Deus. Então eu vou concluir aqui. Eu queria que você tivesse essa revelação, é o desejo do meu coração, que você tenha essa revelação. Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo para que não precisasse de que algo fosse feito para restaurar aquilo que Ele criou. Mas como eu disse, a morte entrou, o pecado entrou e deturpou, desfigurou tudo. Mas Deus não desistiu do seu plano original. Qual é o plano original de Deus? Que vivamos eternamente. Qual é o plano original de Deus? Que tenhamos uma vida abundante. Qual é o plano original de Deus? Que tenhamos comunhão com Ele e com o nosso próximo. Qual é o plano original de Deus? É que você não tenha fome, nem sede, nem fique doente. Esse é o plano original lá do Éden. E eu digo para você que Deus já providenciou isso tudo. E quando chegar o dia, nós vamos voltar àquilo que Deus planejou inicialmente. Nós vamos viver o plano original de Deus para a nossa vida. Isso está, eu vou ler para você, está escrito assim na Bíblia. Posso ler, igreja? E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, com os homens. Deus habitará com eles. Amém, igreja? Amém. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Diga glória a Deus. Então toda essa terra, essa criação caída por causa do pecado, toda a deficiência que existe em nós, na natureza, tudo isso será revestido, tudo isso será transformado e restaurado, e vai haver novos céus e nova terra. Ou seja, aquilo que Deus planejou lá em Adão, Ele vai trazer para nós, para mim, para você, para os salvos, para os santos. Então Deus não desistiu do seu plano, Deus não desistiu da comunhão com o homem, Deus não desistiu da vida para sempre, a vida eterna. Deus não desistiu de andar conosco, estar conosco, como fazia com Adão naquele jardim. Eu não sei qual é a sua esperança, igreja, eu já vou finalizar. Tem gente que empenha todas as suas forças, toda a sua fé, toda a sua confiança para ter uma vida mais confortável. Não é pecado você labutar por isso, trabalhar por isso,
desejar isso, não há nada de errado. Amém, igreja? Amém. Há pessoas que fazem de tudo, se sacrificam para manter a fama que conquistou, o reconhecimento que conquistou, e defendem isso com unhas e dentes. Não está errado você procurar ter uma boa imagem diante da sociedade. A gente tem que ser cidadão dos céus, mas somos cidadãos da terra também. Amém, igreja? Desde que seja sem orgulho, sem avareza, desde que seja sem finalidades, motivações inapropriadas. Não tem nada de errado nisso. Mas a pergunta é: o quanto as pessoas se empenham para estar entre essas pessoas, os salvos, que vão desfrutar de tudo isso? Responda para si mesmo: o quanto você se empenha para estar inserido neste novo céu e nesta nova terra? Qual é o teu grau de entrega a Deus? Qual é o teu grau de renúncia? Paulo disse: se a nossa vida se limitar apenas a esta vida, acordar cedo, trabalhar e dormir cansado, pagar boleto, é o que o brasileiro mais faz, é ou não é, gente? Se a nossa vida se limitar a isso daqui, então nós somos os mais infelizes dos homens. Tenha uma visão de eternidade, procura conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. O plano maior. Bispo, não é plano de Deus que eu prospere? Sim, é a vontade dele que você viva confortavelmente, estavelmente, mas esse não é o plano maior de Deus. Não é o plano de Deus, bispo, que eu tenha a minha carreira bem sucedida. Não é o plano de Deus que eu conquiste o que eu planejei. Sim, é o plano de Deus que você cresça, que você seja cabeça e não seja cauda, está escrito. Mas esse não é o maior plano de Deus. O maior plano de Deus está no Gênesis e está no Apocalipse. Diga glória a Deus. O maior plano de Deus é o que ele fez para Adão e para toda a sua criação, e está no Apocalipse de forma restaurada, restabelecido o seu plano original. Este é o maior plano de Deus. A sua vida é um sopro, igreja. 60, 70, 80, 90, que seja 100. Parece muito, né? Não é. Não é muita coisa não. É um sopro, a vida é um sopro. Todos os seus anos de vida é um sopro. E Deus não te criou para esta fração de tempo. Deus não te criou para esta pequena porção de tempo. Então não se descabele, não adoeça correndo daqui para ali, para que a sua vida seja máxima, maiúscula nessa terra, esquecendo-se do plano original de Deus. O plano de Deus não é este curto espaço de tempo, mas é a eternidade. Ele criou a mim e a você para sermos eternos, para andarmos com Ele, estarmos com Ele, desfrutarmos e deleitarmos na sua presença. Diga glória a Deus. Para muitos essa pregação aqui é uma pregação fora de moda, desatualizada, e o que muitos gostariam de ver hoje em dia não é esse tipo de pregação, mas é o rodopio, é o barulho, é eu olhar para você e dizer que você é um gigante, que você é isso, que você é aquilo, mas eu não vou dizer isso para você. Eu começo por mim. Sou pequeno, sou fraco, sou um pecador, e eu dependo de um Deus que é santo, grande, poderoso, e eu quero habitar com esse Deus, viver com esse Deus. Eu quero que a minha vida, a minha passagem por essa terra seja de bênçãos, de vitória. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Eu quero deixar uma marca no coração das pessoas que me ouvem.
Eu quero que elas se lembrem de mim, e ao se lembrar de mim, venha Cristo na memória delas. Eu não busco glória, mas eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim, que eu cumpra bem esse papel, que eu desenvolva bem o meu ministério. Mas, se eu não concluir os meus planos, se os meus sonhos não se realizarem, como disse o profeta, e isso é tão profundo, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, eu todavia me alegrarei. Então talvez os seus projetos tão batalhados, pode ser que algum não se cumpra, pode ser, mas não se frustre, fique triste não. O que Deus tem é muito maior e muito melhor para mim e para você. É incomparavelmente melhor. Eu vou encerrar aqui, igreja. Tem pessoas que se preocupam por causa do estilo de vida que ela viveu na terra, se ela será aceita no céu e como será no céu. Tem pessoas que ficam com a interrogação na cabeça. Acho que eu já falei isso aqui uns dias atrás. Como alguém tetraplégico, paraplégico, pode ser salvo? Como que essa pessoa como é que um bebê que morreu, como é que uma pessoa deficiente, como é que uma pessoa que falta um membro no seu corpo, um órgão dentro de si, como é que essa pessoa entra no céu e como é que ela vai ser no céu? Tem tudo a ver com o que eu estou falando com vocês, o plano de Deus. E está na Bíblia, tudo está na Bíblia. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorificado. Não é este corpo. Morre corpo terreno, morre o corpo corruptível, ressuscita corpo celestial, ressuscita incorruptível. É isso que está escrito. A Bíblia diz que seremos tal como Ele é, teremos um corpo glorificado como Ele tem. Então às vezes você olha e fala: quanta injustiça, meu Deus, olha essa pessoa, quanta injustiça, olha essa criança, quanta injustiça, olha o que aconteceu. Mas se você crê que a vida é muito mais do que isso aqui, se você entender que o plano de Deus é eterno, não é terreno, se você entender que Ele já tem tudo recriado, transformado e que vai descer do céu para nós, então você não vai se lamentar tanto e você não vai procurar injustiça em Deus, porque Ele tem tudo devidamente preparado e muito, 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 muito bom para poder receber os seus filhos. Diga glória a Deus. Guarde isso no seu coração. Seja menos materialista e seja mais espiritual. Tenha sede do reino, da vontade de Deus. Não fixe na sua estadia nessa terra tanto. Eu falo do excesso, não digo que você vai viver de qualquer jeito. Eu falo do excesso. Mas fixe mais nas coisas do porvir, naquilo que Deus preparou para mim e para você. Amém, igreja? A gente vai tomar da Santa Ceia agora. Eu quero que você reflita. O último recado que Deus me manda falar, olha aqui para mim, por favor. Se você é uma pessoa que está em cima do muro, brincando de igreja, meio lá, meio cá, indeciso, indefinido, se você é uma pessoa que é louco para que o bispo fale uma campanha de fé, uma campanha de milagre, uma campanha de conquista, e você vibra com isso, mas você fica murcho quando a pregação é de salvação, reino de Deus, algo precisa ser revisto. Se você é uma pessoa que está dizendo: eu vou dar um tempo, deixa eu conquistar isso, conquistar aquilo e conquistar aquilo outro, deixa eu resolver minha vida profissional, sentimental, depois eu vou me interessar por Deus e pelas coisas de Deus, não faça isso.
Não violente a si mesmo e a sua própria alma. Amém, igreja? Não brinque, não brinque. Decida-se. Olhe para a eternidade e menos para este plano, para o que você vive hoje. Tenha sede da eternidade. Deus tem tudo preparado. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Então aceite a Cristo, você que está balançando, meio lá, meio cá. Se arrependa dos seus pecados. Se tem alguém aqui hoje desviado, bispo, eu fui muito fervoroso, busquei bastante, mas depois eu fiz como filho pródigo. Tem gente que é desviado dentro da igreja, isso que é o mais triste. Então endireite os seus caminhos, renove a sua aliança com Deus, assuma o seu compromisso de andar com Ele, visando, aspirando, desejando a eternidade no seu coração. Quem entendeu a palavra? Você está sendo convocado para isso agora, nesta Santa Ceia. As obreiras vão preparar e já em seguida vamos orar, e você então vai se alimentar do pão do céu, da carne de Cristo e do sangue do Cordeiro do Senhor Jesus.